Era uma tarde abafada em Campo Grande, e o sol já estava se pondo atrás das montanhas, lançando longas sombras pela terra seca e rachada. O som distante dos cascos de cavalo se misturava com o vento que passava entre as árvores ressecadas, mas algo estava prestes a acontecer, algo que mudaria o curso da história de toda a região. Hugo Antônio o Apache se aproximava, cavalgando com o silêncio de uma sombra, seus olhos atentos como os de um predador. Ele sabia que a vingança que buscava não tinha mais volta. Quem era esse homem? O que o motivava a carregar o peso de tanto ódio e dor? A resposta estava escrita nas marcas de seu rosto, nas cicatrizes profundas de sua alma. Hugo não era apenas um índio solitário, ele era o último de sua tribo, massacrada por uma horda de homens brancos sedentos por terra e poder. Seus olhos eram vazios de compaixão, apenas focados em uma missão: fazer justiça. Agora, Hugo se aproximava do vilarejo de Campo Grande, onde os responsáveis pela destruição de sua tribo estavam. Mas será que ele conseguiria? Será que sua vingança seria suficiente para apagar a dor? Ou ele se perderia ainda mais nesse caminho, tornando-se um reflexo do ódio que o consumia? A verdade é que Hugo não buscava apenas a morte de seus inimigos. Ele queria mais. Ele queria fazer com que os homens que destruíram sua vida sentissem a mesma dor que ele carregava, dia após dia, desde o massacre. A dor de ter sua terra arrancada. A dor de ver sua família desaparecendo, vítima da ganância alheia. Enquanto isso, Bill Cachorro Louco, Severina Cabelos de Fogo e Fabiano Raposa Velha estavam em uma taverna, discutindo o próximo passo. Mas algo estava errado. A atmosfera estava carregada de tensão, como se algo sombrio estivesse à espreita. E logo, todos sentiram. Bill olhou para a janela, sentindo o cheiro da poeira e o som distante dos cavalos se aproximando. Eles estão vindo, disse ele, os olhos fixos em Severina, como se quisesse confirmar o que sentia. Severina, com seu semblante sério, sabia que aquele seria o momento em que os destinos se cruzariam. O Apache estava chegando. E com ele, o peso da justiça. A noite caiu sobre Campo Grande como um véu de luto. O vento assobiava entre os casarões de madeira, e as lamparinas tremulavam nos postes tortos da rua principal. O som dos cascos finalmente cessou. Hugo Antônio o Apache desmontou em silêncio, caminhando pela estrada de terra como se o próprio chão tivesse memorizado sua dor. Ele se aproximou da estátua do fundador da cidade, erguida onde antes havia uma aldeia pacífica. Aquilo era o retrato da injustiça, concreto sobre cinzas. No alto da colina, Hugo acendeu uma pequena fogueira. Ao redor, enfileirou pedras pintadas com símbolos da sua tribo, como fazia antes de um ritual de luto e força. Seus olhos encararam as chamas como se elas pudessem devolver o passado. Imagens da chacina voltavam, casas queimando, gritos abafados, rostos tombando no chão. Ele murmurou palavras antigas, invocando os espíritos dos anciãos. Não pedia vingança cega, mas justiça. Justiça limpa, feita com as próprias mãos. Enquanto isso, na taverna, Bill Cachorro Louco largava a caneca de cachaça com um olhar carregado. Fabiano Raposa Velha afiava sua mira com a frieza de sempre. Severina Cabelos de Fogo lia um bilhete deixado sob a porta. Era apenas um pedaço de couro curtido, marcado com um símbolo indígena antigo, duas lanças cruzadas sob um sol partido. Bill franziu a testa. É o Apache, murmurou, olhando para os dois. E ele tá atrás de gente que devia estar debaixo da terra há muito tempo. Se for quem eu tô pensando, disse Fabiano, encaixando a luneta, tem gente nessa cidade com dias contados. Bill coçou a barba e bufou. Mas ele não é nosso inimigo. Hugo não quer matar inocente. Só quer o que é justo. A lista de Hugo era curta. 2 nomes sobreviviam ao tempo e à culpa: Leandro Gárgula, o ex-militar que liderou o massacre, e Jossa Bigode Negro, agora xerife, que naquela época foi pago para limpar território. Hugo não queria guerra com Campo Grande, queria fechar um ciclo que nunca deveria ter sido aberto. Naquela mesma noite, ele visitou o cemitério da cidade. Diante da cruz de madeira marcada com o nome de um irmão de sangue, ele ajoelhou e murmurou: 2 homens vivos seguram o peso da minha dor. Quando caírem, eu descanso também. E então, com o céu estrelado sobre sua cabeça e o passado queimando dentro do peito, o Apache partiu na direção do amanhecer, onde a justiça o esperava de pé. O sol mal havia surgido quando os sinos da pequena igreja começaram a soar de forma incomum, não por prece, mas por medo. Na porta do templo, o padre encontrou cravada uma lança de madeira com uma pena vermelha, símbolo ancestral da justiça tribal.
A cidade acordou em silêncio, com a brisa carregando o aviso, o Apache estava entre eles. No alto da colina leste, Hugo observava a cidade com a paciência de quem entende o tempo como um aliado. Ele sabia que Leandro Gárgula já havia retornado do Forte de Marfim e agora se escondia nos fundos do bordel de Creusa Ternurinha. Hugo não se apressaria. O primeiro passo precisava ser dado por Bill Cachorro Louco. Enquanto isso, Bill, Severina e Fabiano Raposa Velha analisavam a trilha de sinais deixada pelo Apache. Para muitos, Hugo era só uma sombra antiga, uma lenda contada em fogueiras. Mas para Bill, era uma dívida viva. Ele devia a Hugo a própria vida, pois certa vez o Apache salvara sua pele de um pelotão federal, em troca de um favor jamais cobrado. Tá na hora de pagar, disse Bill, olhando pro horizonte. E dessa vez, o favor tem gosto de sangue. Gárgula não vai cair fácil, comentou Severina, cruzando os braços. Tem proteção do xerife e de 2 jagunços armados até os dentes. Mas ninguém enxerga tão longe quanto eu, murmurou Fabiano, ajustando sua luneta. Diga onde ele vai estar, e eu cuido do resto. Bill bolou o plano. Eles atrairiam Gárgula para o antigo galpão de ferros na beira da ferrovia, com uma isca convincente, uma carta falsa prometendo ouro e impunidade, supostamente enviada por Jossa Bigode Negro. Ao saber da mensagem, Gárgula mordeu o anzol sem pensar 2 vezes. Na hora marcada, ele chegou ao galpão com seus capangas. O silêncio era tão espesso que se podia cortar com faca. Então, um assovio veio do alto das árvores. Gárgula parou. Foi quando, de uma colina distante, Fabiano Raposa Velha puxou o gatilho. A bala cortou o vento com precisão de lenda e cravou no ombro do bandido antes que ele puxasse o revólver. Os capangas fugiram em desespero. Bill e Severina cercaram o galpão e prenderam Gárgula, ferido e sangrando. Mas enquanto preparavam sua escolta para fora da cidade, um estalo ecoou na mata próxima. Uma distração rápida. Quando voltaram os olhos, Gárgula havia desaparecido. Apenas sangue no chão e pegadas que se cruzavam como serpentes na poeira. Ao longe, nos fundos do bordel de Creusa Ternurinha, uma sombra escapava por uma passagem secreta. E não estava sozinha. O xerife Jossa Bigode Negro cavalgava ao seu lado, com um sorriso no canto da boca. O jogo estava longe de terminar. A cidade de Campo Grande amanheceu com olhos desconfiados e mãos próximas ao coldre. O nome de Leandro Gárgula ecoava pelas vielas feito praga, e o fato de ter escapado sob o nariz de Bill Cachorro Louco mexia com o orgulho dos mais valentes. Mas ninguém se sentia mais incomodado que Hugo Antônio o Apache, que viu sua justiça escorrer pelas sombras de uma passagem secreta. No velho armazém atrás da serraria, Bill, Severina e Fabiano Raposa Velha reuniam-se em silêncio. A missão estava incompleta, e pior, agora sabiam que Gárgula e Jossa Bigode Negro operavam juntos. Não era mais apenas sobre justiça. Era sobre vingança. Se o Gárgula ainda respira, a praga não terminou, rosnou Hugo, limpando a lâmina de sua faca curva. Minha tribo só descansará quando ele deixar de caminhar sob o mesmo sol que nós. E eu ainda tenho um cartucho reservado só para ele, murmurou Fabiano, limpando sua luneta com precisão ritual. Vamos fazer ele pensar que venceu, disse Bill. E quando baixar a guarda, nós voltamos com o dobro de força. A notícia da fuga espalhou-se rápido, e com ela veio um preço ainda maior pela cabeça de Gárgula: 5.000 moedas de prata viva, morta ou viva. Isso fez com que caçadores de recompensa surgissem como abutres no deserto, mas nenhum conhecia o inimigo como os 4 que o caçavam por honra e não por ouro. O rastro de Gárgula levava para o norte, para as ruínas da antiga missão São Vicente, onde se dizia que ele reunia aliados para uma retomada do poder no território. Bill liderou a marcha, seguido por Hugo, Severina e Fabiano. No caminho, enfrentaram emboscadas, traições e até um grupo de pistoleiros pagos por Jossa. A batalha final foi sob uma tempestade seca, onde trovões rugiam, mas não chovia. Hugo entrou primeiro, silencioso como a noite, limpando o flanco oeste com golpes precisos. Bill enfrentou Jossa num duelo de olhos firmes e balas certeiras. Já Severina enfrentou 3 homens sozinha, derrubando 2 com tiros e o terceiro com uma cabeçada digna de lenda. Mas foi Fabiano quem, de novo, virou a maré. Quando Gárgula tentou escapar por um túnel nas catacumbas da missão, o atirador mirou com calma, mesmo sob luz escassa e vento forte. O disparo atingiu a parede à frente de Gárgula, fazendo o bandido escorregar e bater a cabeça, desacordado. Desta vez, ele não escaparia. Amarrado, ferido e humilhado, Gárgula foi levado para Campo Grande,
onde seria julgado pelos crimes contra os povos nativos e o povo livre do sertão. Jossa, por sua vez, escapou de novo, mas com metade do rosto marcado por uma bala de advertência de Severina. Naquela noite, no alto do morro, Hugo o Apache acendeu uma fogueira solitária e soltou fumaça ao céu, em sinal de paz temporária. Justiça havia sido feita. Mas a guerra, ele sabia, nunca dorme por muito tempo no Velho Oeste.